Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes a mão e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs. Nós temos hoje a celebração de Pentecostes, que é considerada a festa do nascimento da Igreja. Então, nós temos aqui mais esta motivação. Queremos estar sempre abertos, alegres pela ressurreição de Jesus e agora estamos buscando segui-lo. E é esse seguimento que vai fazer com que esse Espírito Santo esteja presente no meio de nós, através das nossas atitudes. E como nós ouvimos na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, olha só que interessante. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Que língua é esta? Quais as línguas são estas? De modo especial, cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua, ou seja, eles entendiam. Então nós precisamos buscar este entendimento, inclusive um dos 7 dons. Entender que mensagem é esta, entender que papel é este que o cristão deve assumir. E aí São Paulo quer nos ajudar a compreender melhor esse nosso papel, falando sobre o corpo. Não somente é o corpo material, mas o corpo igreja, fazendo uma comparação muito interessante. Mas ele chega a um ponto a dizer o seguinte: há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito, ou seja, o amor. Então nós precisamos agora buscar esse Espírito Santo que nos ajuda a praticar o amor, mesmo diante dos nossos dons diversos. Ele sabe fazer isso, ele sabe fazer aquilo, ou outro sabe fazer outra coisa, mas tudo isso precisa ser feito com base do Espírito Santo, que é o amor de Deus. E aqui nós queremos perceber esse desejo de Deus que Jesus nos fala no Evangelho de hoje. Então, essa frase retirada com todo carinho do Evangelho de hoje: soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo", ou seja, recebei o amor cristão. Então Jesus nos ensina como segui-lo, através das nossas ações de justiça, de paz, de perdão, de amor, de bem. E assim nasce a missão do cristão. Então nós somos convidados agora a anunciar esse Evangelho, essa boa nova de Cristo, mas não somente em palavras, mas em atitudes. E assim nós queremos observar que nós não fazemos uma vontade própria, nós não anunciamos a nossa própria ideia, nós anunciamos Deus, esse Deus que quer que a gente haja conforme a sua vontade. Bom,
É interessante a gente fazer uma observação aqui. Deus propõe que a gente faça esse amor acontecer. Mas se o ser humano não estiver aberto, se o ser humano não estiver interessado, se o ser humano não quiser, ele também tem essa liberdade. Obviamente, a liberdade que a gente escolher tem as suas consequências. Se nós plantarmos amor, vamos colher amor. Mas se não plantarmos esse amor, vamos ficar sem a colheita do amor. Corremos o risco de colher coisas desagradáveis. Então, eis aí a proposta de Deus. E assim, nós vamos sendo encorajados por este amor de Deus através do Espírito Santo. Então, que cada um agora possa estar buscando essa atitude. Eu posso escolher entre fazer o bem e o não bem. Lembrando, quando eu falo do não bem, é quando eu fico omisso também. Né? A omissão é o não bem. Quando eu não faço o bem, eu deixo que o não bem prevaleça. Não, porque o bem não vai acontecer se eu não me propuser a realizar. Então, que cada um agora tome esta consciência desse segmento, dessa pertença, desse corpo que é a igreja, que nos convida a fazer a vontade de Deus acontecer. E nós podemos agora observar que, se alguém quiser ser filho de Deus, e mais ainda, pertencente a uma igreja, precisa praticar esta palavra. Então, tudo isso, o próprio Cristo nos deu de graça, né? E por falar em graça, né? De graça, é uma graça de Deus. Então, às vezes as pessoas têm essa dificuldade. É graça de Deus, que é chamado de graça, porque Deus se doou, né? Não pede nada em retribuição, simplesmente Ele se doa. O próprio Cristo nos mostra isso, doa a sua vida, né? Simplesmente entrega. Então, que nós também possamos perceber essa presença desse doar, desse amar, desse agir com justiça, com caridade, com perdão. Então, cada um agora é convidado a refletir sobre essa possibilidade de uma vida mais santa. Então, só para a gente colocar bem claro, né? Às vezes as pessoas nos desafiam, né? Padre, eu faço o que eu quiser, eu faço da minha vida o que eu quero. Então, aqui a gente pontua mais uma vez. Tudo bem, né? Você pode escolher, agora a gente precisa abrir bem o verbo, né? Você pode escolher entre o bem e o mal. Né? A gente cada vez está aprendendo a conviver, né, nos momentos difíceis. Né? Então, a gente se encontra diante de uma situação muito delicada, complicada, que às vezes a gente não consegue compreender a gravidade das coisas. Né? Então, a gente tem que trazer essa inteligência de Deus para nós. Às vezes nós somos considerados muito espertos, né? Talvez espertos para o mundo, mas nós não estamos usando essa inteligência que foi dada por Deus. Eu estou falando Deus Criador. Né? Se alguém conseguir ultrapassar essas barreiras do materialismo, vai conseguir compreender. Então, é um esforço a mais. Por isso que a gente precisa estar atentos àquilo que está sendo necessário fazer neste momento. Então, eu me propus agora a usar a máscara sempre que eu estiver próximo de alguém. Né? Então, é uma atitude, um comportamento que a gente precisa cultivar. Infelizmente, a gente encontra muitas pessoas por aí na rua, né, ou nos lugares que a gente chega, sem máscara. Então, se a gente tem essa inteligência de Deus e pode usá-la para o bem, por que não agir para o bem? E queremos agir para o mal. Eu já contraí essa bendita. Bom, se você já está contaminado, não deseje esse mal para o outro. Mas foi só uma gripezinha. Bom, pelo menos eu já vi muitas pessoas sofrendo e até morrendo, né?
Os últimos números, se não me falha a memória, são 8 mortos por causa, 9, realmente foi, né? 9 mortos por causa dessa pandemia. Então, pare um pouco para pensar. E se a gente pudesse evitar essas mortes? Usando máscara, passando álcool gel, fazendo isolamento, né? Evitando ao máximo aglomerações. É o pedido que a gente está fazendo. Então, se eu sei que essas medidas podem ajudar, por que não fazê-las? Então, eis aí a proposta, né, que nós temos, pelo menos por início. Não tem cura ainda, gente. Então, vai para o hospital fazer um tratamento, tentar, né, remediar, tentar atender, tentar socorrer, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Então, por isso que a gente enfatiza, e aqui, mais uma vez, eu quero elogiar, eu quero homenagear aquelas pessoas que se dedicam, né? Para quem não sabe, depois procure informar, existem médicos, existem enfermeiros, existem funcionários da saúde que estão num trabalho intenso, né? Está faltando enfermeiros, está faltando médicos, devido à grande demanda. Teoflotone, infelizmente, atingiu um número muito alarmante para uma cidade desse porte. Então, existem cidades muito maiores, né? Eu estava conversando com um primo meu lá de Betim. Betim tem menos casos que Teoflotone e menos mortes, né? Então, significa que nós estamos num número muito alto, num nível muito alto. Então, uma doença muito perigosa, né? Ela é traiçoeira. Às vezes você chega perto de uma pessoa, ele não apresenta nenhum sinal, mas ele pode estar transmitindo, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Então, a gente precisa trazer essa inteligência, esse entendimento, esse temor não da doença, mas o respeito ao Criador que nos ajuda nesse sentido, né? Então, existem algumas pessoas que falam assim: Padre, mas tudo na vida tem jeito. Eu concordo. Mas eis o jeito, né? Remédio, né? Ou melhor, uma forma de escapar dessa doença, né? Através da nossa prevenção, do nosso distanciamento. Agora, lógico, quando chega na morte, aí, né? A única coisa que não tem jeito é a morte. Às vezes adoece, tem um remédio, às vezes amputa um membro, coloca um outro membro no lugar, usa um dedo, mas morreu. Aí o médico vai falar assim: olha, infelizmente a gente não tem nenhuma ideia para superar a morte. Então eles estão justamente tentando fazer alguma coisa antes que aconteça, né, a perda do ente querido, né? São as pessoas, né, que têm doenças graves ou pessoas com imunidade baixa, etc. Então, para que nós possamos buscar esse verdadeiro ensinamento, esse verdadeiro seguimento, mais ainda, que nós consigamos nos revestirmos deste Espírito Santo de Deus com os seus dons, né, e colocá-los em prática, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.